O home office virou uma realidade para muita gente, não é mesmo? E para manter o foco, é preciso manter produtos para ajudar a deixar esse ambiente mais bonito e sempre em ordem. Usando o cupom Casa Renovada na sua primeira compra, você ganha 15% off nos produtos selecionados. Eu me dei conta que era autista apenas aos 29 anos, quando tudo passou a fazer sentido para mim. Minha maior missão é espalhar para o mundo que é possível ter uma vida feliz, tendo o transtorno do espectro autista, mesmo que em tempos diferentes e individuais de cada um. No Amar de hoje, em homenagem ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo, vamos conversar com o Pedro e com a Lívia. Pedro foi diagnosticado com o transtorno do espectro autista aos 29 anos de idade, é formado em arquitetura, é artista plástico e dá palestras pelo Brasil para desmistificar os tabus que a sociedade impõe em relação ao autismo. Além de tudo, Pedro e Lívia estão juntos há 10 anos, estão noivos e hoje vão contar todas as dificuldades, detalhes e curiosidades sobre essa linda trajetória. Que currículo, hein, Pedro? Nossa, ainda arrumou essa namorada linda aí. Tô muito feliz que vocês vieram de Bauru até São Paulo para a gente falar de uma causa tão importante, né? Pedro, vamos começar com você. Eu queria saber um pouco da tua história de vida, como é que foi a tua infância e como era do que você lembra, do que te contaram do teu comportamento na época. Primeiramente aí, agradecido por estar aqui, né, pelo convite, é muito bom estar aí. Demorei para aprender a andar, né, a caminhar e a falar. Eu não me juntava com meus primos quando eles vinham em casa, eu não conseguia me interagir, né? Socializar mesmo com a presença de todos eles, ou de crianças no geral, né? Me isolava, eu ficava sozinho na minha, eu gostava ou de ficar no meu quarto, fazendo algumas coisas que a gente chama do hiperfoco. Me incomodava demais, eu não conseguia de forma alguma estar perto de me socializar mesmo. Na sala de aula eu sentava isolado, no lado da parede, não gostava de meião, não gostava de ninguém perto. Aquela época daí ninguém investigou, você não teve diagnóstico de neuro, de pediatra? Eu passei por profissionais, psicólogos, até psiquiatra, mas ninguém chegou nessa conclusão. Ô Pedro, como é que os teus pais reagiam e lidavam com essa tua situação? Sempre me apoiavam, né? Dentro do possível. Dentro do possível, dentro do que eles enxergavam, né? Dentro do que eles conseguiam impor, assim, no que fosse o melhor, entender. Até porque foi minha mãe que pediu para eu investigar, ir atrás. Depois de grande, né? Sei. Porque desde então que começou a falar, a ter assim, programas, novelas, assim, com esse tema. A gente sabe, eu estou vivendo isso com a minha filha agora, a puberdade e a adolescência é uma fase muito difícil e desafiadora, né, Pedro? Sim. E os jovens acabam enfrentando dificuldades no relacionamento, eles ficam mais tímidos, introspectos. Uhum. Como é que foi a sua adolescência, Nossa, Pedro? É a fase mais delicada, a pior fase em termos de relacionamento. É onde se tinha, não é uma coisa que é só de hoje não, já tinha-se, digamos, um preconceito, principalmente a pós-puberdade, né? Daquela coisa, você tá numa idade que você já tem que ter, tem que relacionar, ou começar com namorar, ter uns namoricos por aí. E eu não pensava, imagina que eu estava preocupado com isso, né? Ainda que eu tinha, como todo mundo, aquela coisa de paixão platônica, mas eu não conseguia agir, ter iniciativa, né, de forma alguma. Todo mundo já enxergava um Pedro, né, que não gostava de ninguém. Era realmente uma dificuldade muito grande. Hoje eu vejo que faz falta, assim, mas também eu acho que foi no tempo certo, né? O que faz falta? Mas foi muito de eu ter relacionado mais com naquela época, mas eu acho que também, ao mesmo tempo, eu respeitei meu tempo. Era apenas o meu jeito, mas eu não percebia que eu estava tendo esse comportamento, né? Você não percebe, involuntariamente. Você sempre amou desenhar, eu já soube que você é um ótimo ilustrador, daí você resolveu cursar a faculdade. Então, eu queria saber, quando você entrou na faculdade, você ainda não tinha o seu diagnóstico. Então, como é que foi tomar essa decisão? E eu queria saber se você teve dificuldade nesse processo. Desenhar eu sempre gostei, desde criança, assim, desde pequenininho, né?
Eu não me encontrava em muita coisa. A gente não sabe aos 40, fica tranquilo. Eu só fui descobrir aos 40. Porque assim, eu comecei fazendo pouco tempo de matemática numa universidade particular. Depois eu não terminei matemática, eu fui para começar arquitetura, né? Porque eu me associei que eu gostava já de desenhar prédios, que nem aqui, assim. Sei. Só que desde pequenininho eu gostava de já desenhar, tipo, sacadinha. Eu começava a prestar atenção nesses detalhes, coisa que a maioria não presta muito assim, atenção, né? Nos detalhezinhos. Só que ainda assim eu cheguei a me formar com muita dificuldade, né? Em relação a imprevistos e muita coisa assim, que eu tinha muita dificuldade ainda de lidar com imprevistos também. Mas enfim, né? Fora o social, né? Eu acabei me formando em arquitetura, mas eu acabei seguindo também uma coisa bem paralela e bem não muito a ver, que é a ilustração, a arte, desenho e trabalhar com as crianças com isso, com oficinas de arte, essas coisas. Quantos anos você tem hoje? Vou fazer 35 mês que vem. Com 29, você finalmente acabou sendo diagnosticado com o transtorno do espectro autista. Isso. Então eu queria saber duas coisas. Como é que você recebeu essa notícia? Se era algo que você já imaginava e como é que vocês finalmente chegaram nesse diagnóstico? Como eu tinha falado, né, que começou a falar de autismo, quais são as evidências do que a pessoa apresenta no espectro. E eu comecei a me identificar muito com aquilo e eu comecei a me desconfiar, tinha coisa a ver. Até que minha mãe veio, me passou a correr atrás do... Primeiro foi, acho que numa neuro, né? Aí de uma neuro, eu passei por uma avaliação com uma fonoaudióloga, né? E depois, com o relatório, tudo, ela chegou nessa conclusão, né? Do diagnóstico. Avaliações mais cognitivas, que vou dizer assim. São várias avaliações Sim. dentro da fonoaudiologia, Sim. né? Isso. Que implica, foram vários meses, né? Inclusive. Levei uns meses Foram de uns meses tratamento. De testes, avaliações. Isso. Só posso dizer assim, o Pedro antes e o Pedro depois do diagnóstico. O Pedro antes não era tão se sentindo amado e feliz como é o Pedro depois do diagnóstico. Parece que sai toda aquela peso, né? Um fardo. Parece que você começou a entender. Um filme que rebobina um filme na sua cabeça e fala, nossa, agora entendi. Agora eu me encontrei, eu sei o que eu tenho, porque eu sou assim, porque eu era taxado de louco, não sei o quê, né? Comecei a me enxergar melhor assim e com isso me impulsionou a muitos desafios. Inclusive de estar aqui, né? Se fosse antes, eu acho que eu jamais conseguiria. Quando você teve o diagnóstico, vocês já estavam namorando? Já. Há quanto tempo, Lívia? 4 anos. Fazia 4 anos, né? Como é que vocês se conheceram, Lívia? A minha faculdade era o primeiro ano de fisioterapia. E eu arquitetura. Mesmo campus? Mesmo campus. Quando vocês se conheceram, ele falou, eu tenho alguma coisa de comportamental, você desconfia. Como é que foi esse começo? Me conta. Foi muito natural, como o primeiro relacionamento de ambos, né? Tanto o meu primeiro namorado e ele primeira namorada. Isso. Então foi algo muito natural, aquela questão de você se entregar para um relacionamento. E eu nunca tinha percebido nada assim de diferente nele. Eu percebia que era mais romântico em alguns momentos. Ele tinha certas formas de lidar que eu não estava acostumada. De lidar com o quê? De lidar com situações, de com andar... as adversidades. Com as adversidades. Às vezes, situações em grupos, ele não se sentia confortável. Algumas atitudes minhas, você ainda não se adaptava tanto. Quando o Pedro recebeu o diagnóstico do espectro autista, como é que você reagiu? Sempre há um impacto, porque o que é novo, o que é diferente, gera um impacto. Mas eu lembro que a primeira reação foi que eu peguei nas mãos dele e disse: vamos juntos desbravar o mundo, vamos transformar e tentar fazer o melhor disso para as nossas vidas. Nenhum momento passou pela minha cabeça me separar dele, jamais. Aliás, quando as pessoas vinham me perguntar sobre isso, eu não entendia nem o porquê, permitindo assim que a gente pudesse juntos ali formar um relacionamento muito mais saudável, né? E construtivo, né? Construtivo, exatamente. Porque desde então eu comecei a me interessar com coisas que eu não me animava, não me interessava, que nem praticar esporte. E ela me ajudou muito também nisso. Eu acho que sem ela também não teria, talvez, conseguido tudo isso, né? O autismo faz parte das nossas vidas, mas não define o que ele é. Exato. Apenas faz parte. Pedro,
Isso. O que você diria que foram as suas maiores dificuldades enfrentadas nesse processo? Ou seja, desde a sua infância até obter o diagnóstico correto? O preconceito também, né, dos comportamentos que não tão agradáveis. Interações. De interações. O próprio fato da dificuldade que eu tinha de me relacionar e a forma que eu era visto depois disso, né? A falta das pessoas mesmo, né? No meu cotidiano, assim, devido a cobranças, críticas e poucas vezes você ser muito julgamento e poucas vezes ser ouvido e compreendido. Pouca compreensão. Entendi. Eu acho que isso é o que mais pegou. Entendi. Pedro, hoje você é um arquiteto, um ilustrador, um artista plástico, dá palestras para falar sobre o autismo no Brasil todo, você dá palestras. Como é que o diagnóstico do transtorno do espectro autista influenciou em quem você é hoje? Um presente, né? Foi um presente presente de Deus, presente do universo, né? Proporcionado. E é um presente que eu mesmo me permiti aceitar esse presente. Eu acho que o importante é a minha própria aceitação, que me ajudou muito a desenvolver tudo. Oi? A expansão. A expansão, ela é melhor para falar até. Eu só tenho a agradecer e me aceitar como eu sou. Aceitar sendo portador. O fato de ser autista traz assim para mim, como que eu posso dizer? Então, em palavras é difícil. São visões muito mais amplificadas daquilo que eu posso ir muito mais, assim, fazer muito mais, como qualquer um de nós podemos. Agora uma pergunta para os dois. Uhum. Vocês estão juntos há 10 anos e vocês representam de verdade o verdadeiro significado de parceria e companheirismo. É sobre isso mesmo. Então, no Dia Mundial da Conscientização do Autismo, o que vocês gostariam de falar para as pessoas que estão nos assistindo sobre se relacionar, Lívia, para você, com uma pessoa do espectro autista ou com uma pessoa que tenha qualquer outra dificuldade ou enfim, a gente recebe aqui mães cadeirantes, então queria saber o que você tem para falar, né? Eu passei, depois que veio o diagnóstico, principalmente, eu passei a enxergar o amor com outro olhar. Eu passei a entender que o relacionar são dois espaços. Nunca, assim, foi algo difícil, sempre foi um complementando com o outro, integrando com o outro. E sua família o acolheu? Sim, acolhimento 100%. Todo mundo adora ele. Imagino. Realmente o amor, ele não cabe algemas, o amor não cabe prisões, o amor não cabe cordas, o amor ele é. Quando a gente ama, você não vai enxergar o outro algum julgamento. Você vai enxergar o outro como ele é. Exato. Todos os dias aprendendo, todos os dias entendendo que a vida está proporcionando isso pra gente, né? Talvez limitações, vamos dizer, né? Limitações, elas vêm para trazer realmente o amor. Trazer o amor é o que? É a compreensão, é o cuidado, é a paciência, né? Também. Quando a gente está exercendo isso, está exercendo amor dentro de nós, né? E eu acho que muita gente ajuda isso. Então eu não me considero limitado, deficiente, não, muito pelo certamente contrário. Você não tem limitação alguma. Talvez tenha demorado um pouco mais, como normalmente, né? Mas foi no seu tempo. Tudo no seu tempo. Demorei um pouco para começar a dirigir, né? Reprovei, tive mais dificuldades para me formar na faculdade, precisei refazer 2 vezes a prova final de conclusão de curso. Mas você fez. Mas fiz. É isso. Posso ter feito um pouco mais aí, precisei um pouco mais, mas fiz. Então, é possível. E outra coisa também, quem que determina o tempo certo ou errado, né? Exatamente. Assim, não tem uma lei, não tem um julgamento, que o tempo é isso, tem que casar com esse. Falar nisso, sem pressão. Exato. Mas vocês têm plano de casar e terem filhos? Sem pressão. Sim. Quer fazer o pedido agora no ar, em casamento? Nossa! Depois do que você passou na sua adolescência, os julgamentos, as dificuldades em se relacionar, e hoje, quando você olha para trás, para a sua vida, né? O caminho profissional percorrido, as suas conquistas emocionais e profissionais, ter uma namorada maravilhosa ao seu lado, o que você diria que é o significado do amor para você? Eu acho que o amor é uma coisa, talvez, parece que não, mas é simples se você começar a compreender um pouco mais. Começar a entender, ter empatia com o próximo, ter mais respeito, mais
compaixão. Amar mais, né? Isso. Como você exercita isso, facilita, né? Você falou certo. O combustível da vida é o amor. E eu acho que esse combustível veio ali na hora do meu diagnóstico, abasteceu ali, sabe? Eu acho que é isso. Lívia, você falou que o Pedro foi seu primeiro relacionamento, né? E vocês estão juntos há 10 anos. No meio do caminho, vocês juntos partilharam do diagnóstico do Pedro. Então, para você, eu queria perguntar, o que é amor? Eu acho que o amor é quando a gente se permite ser alguém na vida, a gente desabrocha uma essência dentro da gente. A gente passa a se amar, complementa como amar o próximo também, da forma que ele é. É um exercício diário. É isso que eu quis dizer agora há pouco. O amor é uma essência da vida. O que tem aí para mim no colo de vocês? Então, esse é um livro que eu fiz em parceria com um amigo meu, o Andriel. É um livro infantil. O Andriel já sabia que eu fazia oficina, né? Peraí, essas ilustrações são suas? São minhas. Meu. Ele só deu uma ajustada mas a ilustração é minha e ele que escreveu. Você é demais, viu? E você, o que você trouxe para mim? Isso aqui, a gente fez parte desse livro também, é da Julie, que é sobre o autismo na escola da vida. Me transforma, te ensino e te incluo. E a gente faz parte desse livro também, tem um relato meu, relato do Pedro dentro desse livro também. Que é da Júlia, que eu já entrevistei. Isso, exatamente. Exato. Esse é meu livro, tá autografado pro casal da minha história, Poxa. da minha filha. Poxa, Olha, gratidão. Nossa, Obrigado. Pedro, Lívia, foi uma surpresa muito maravilhosa entrevistar Beleza. vocês. Vocês são um exemplo de amor, de união, de força. Assim, de transcender tudo que a gente já imagina e já viu. Pedro, você é realmente uma pessoa muito especial. Você Obrigado. um cara muito incrível, uma lucidez incrível. Deu Obrigado. aula aqui, isso é muito bacana mesmo. Lívia, muito linda a história de vocês. Obrigado. Muito obrigada por terem vindo falar desse tema tão importante, que não é só falar do espectro autista, é sobre muito mais. romper barreiras, romper preconceitos, entender que tudo é possível a seu tempo. Casal, muito obrigada. Tenho certeza que o episódio de vocês vai ser mais do que inspirador, tá bom? Obrigada Nós que mesmo. agradecemos. Agora eu vou depois mostrar o livro aqui. Acho que agradecer Obrigada. também. Nós Muito agradecemos obrigado muito pelo por essa convite. oportunidade. Uma Agradecer a oportunidade Júlia por ter indicado. Sim. Agradecer também a Muji Você Livre, que produziu a gente Nosso também. figurino aqui, Ó, nossa. tô muito chiques o casal, hein? Eu acho que principalmente uma coisa interessante, agradecer nossos pais, tanto os meus quanto a Se não fossem por ancestralidade. eles, a gente não estava aqui hoje. A gente tem que ser muito gratos a eles. Se você tem uma história de amor ou maternidade para compartilhar, escreve pra gente no amarmaternidade@gmail.com. Estamos em todas as redes sociais e fazemos esse programa com amor para vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você faz um login, inscrever-se, tá inscrito. Por hora só estamos gravando em São Paulo, então se vocês forem daqui, mandem o telefone para facilitar o nosso contato com vocês. Tô te esperando no próximo programa. Tchau!